Olá, bem-vindos ao canal Leituras Diárias. Se você quer conhecer mais da Palavra de Deus, veio ao lugar certo. E se esse conteúdo faz sentido para você, curte, comenta e compartilha, para que mais pessoas possam compreender a vontade de Deus através da leitura bíblica. Nas próximas leituras faremos uma junção do Novo e do Antigo Testamento, trazendo assim um entendimento sobre os ensinamentos de Jesus e mostrando toda a sua vontade através dos evangelhos, para que imitássemos o comportamento dele, da maneira como ele veio, e assim mostrar que é possível andar como ele andou, ser filho de Deus assim como ele é filho de Deus. Em Marcos 12, capítulo 30, diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. São 4 coisas aqui que podemos ver: de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Eu quero orar agora por vocês, por mim, e por vocês, todos que estão ouvindo. Eu sei que Deus vai dar clareza e vai colocar no coração de vocês aquilo que Ele tem colocado também no meu coração. Pai, eu coloco cada uma dessas pessoas que vai ouvir a Tua palavra. Quando começarmos, Senhor, a fazer a leitura dos evangelhos, a leitura dos salmos, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, tocar em cada coração, a cada leitura que eles ouvirem. Assim como o Senhor tem falado diretamente ao meu interior, a Tua palavra tem sido cravada no meu coração. Que o Senhor possa, meu Deus, desde já. Eu sei, meu Deus, que é um áudio gravado, mas o Senhor sabe cada pessoa, cada dia, seja de manhã, seja de tarde, seja à noite. Cada pessoa que foi ouvir, Pai, eu oro por cada uma delas, que o Senhor possa, meu Deus, colocar a Tua mão poderosa sobre a vida delas e que elas possam compreender qual é a Tua perfeita vontade para cada uma delas. Mas não nos deixes esquecer, assim como nós lemos agora, Senhor, em Marcos, capítulo 12, versículo 30. Nós precisamos, Senhor, amar a Ti de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Pai, que eu venha compreender isso a cada dia que se passa e que os meus irmãos, ao ouvir essa mensagem, ao ouvir essa oração, coloque o seu coração alinhado com essa palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bíblia de Estudo Joyce Meyer, nova versão internacional. Mateus capítulo 10. Jesus envia os 12. Chamando os 12 discípulos, deu-lhe autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, têm também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fiquem em casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdam-na.
Se a casa for digna, que a paz repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu o estou enviando como ovelha entre lobos. Portanto, sejam astutos como a serpente e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos no lugar, fujam para o outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como ao seu senhor. Se o dono da casa for chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também os confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Não pensem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Jesus e João Batista, Mateus capítulo 11. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar as cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres.
E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizam até João, e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que as acompanham. Ai das cidades que não se arrependem. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim! Ai de vocês, Betsaida! Porque se os milagres não forem realizados entre vocês, tivesse sido realizado em Tiro e Sidom. Há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido de roupas de pano de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não. Você descerá até Hades. Se os milagres em que vocês foram realizados tivesse sido realizado em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Repouso para os cansados. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui, por fazer parte desse movimento de espalhar a boa notícia. Se você lembrou de alguém enquanto ouvia ou ao terminar, mande para essa pessoa, pois Deus vai te abençoar ao mandar e Deus vai poder abençoar outra pessoa também. Que Deus continue abençoando o seu dia e nós nos vemos no próximo vídeo. Obrigada.